Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Estamos na sexta lição, Sinais da Volta de Cristo. Oremos. Pai que está nos céus, dai-nos, Senhor, sabedoria e faz-nos compreender, ó Pai, e entendermos os sinais da Tua volta. Ajuda-nos a estarmos em dias com o Senhor, com a nossa vida colocada aos Teus pés, e que possamos, ó Pai, estar preparados no dia da Tua vinda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Rei do Universo. Sinais da volta de Cristo. Guerras. No século XX ocorreram duas grandes guerras mundiais, datadas do ano de 1914 a 1918 e 1939 a 1945. Por isso, ele é conhecido como o século da violência. Guerras. Foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos, 80 milhões de mortos entre civis e militares. Fome. Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3,5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. Pestes e epidemias. AIDS, vaca louca, vírus ebola, cânceres e agora o Covid-19, o novo Covid-19 e outras doenças. Progressão dos grandes terremotos no século XVI, 4 grandes terremotos. No século XVII, 10 grandes terremotos. No século XVIII, 16 grandes terremotos. No século XIX, 41 grandes terremotos, com cerca de 350 mil mortos. Já no século XX, até o ano de 1997, foram 96 grandes terremotos, com cerca de 2.150 milhões de pessoas mortas. Escurecimento do Sol se deu no dia 19/5/1780. Queda de estrelas no dia 13/11/1833. Catástrofes de tsunamis, furacões, enchentes. Falsos cristos e falsos profetas, falta de amor e criminalidade no mundo, drogas, assaltos, sequestros, terrorismo, corrupção, filhos desobedientes, angústia, estresse. Sinal definitivo, a pregação do Evangelho. O Evangelho será pregado em todo o mundo, porque quando Cristo voltar, não terá ninguém dizendo: eu não sabia que Cristo voltaria, eu não sabia que precisaria colocar a minha vida em ordem. Não, todo mundo saberá que Cristo voltará. Ninguém vai ser pego de surpresa, nesse sentido de informação. Sinal definitivo, pregação do Evangelho. Não sabemos nem o dia, nem a hora da volta de Cristo, mas Ele está muito próximo. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24:3. Alguns dos sinais apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Pergunta de número 1. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, verso 6. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair
e odiar uns aos outros. Mateus 24:10. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 4. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, 1 a 4. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Ouvireis falar de quê? De guerras e rumores de guerras, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares. São sinais vistos no mundo social, em um mundo que piora cada dia mais. Muitas vezes nós queremos pensar que esse mundo um dia vai ficar melhor, mas enquanto o pecado predominar nesse mundo, não haverá chance de melhora. Ou seja, a única melhora para esse mundo, o único governo que vai solucionar o problema desse mundo será o de Cristo, no novo céu e nova terra. Que 3 grandes sinais do mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Mateus capítulo 24, verso 29. Nós vimos no início já uma prerrogativa mostrando o que haveria. Falamos sobre terremotos, escurecimento do sol e da lua, como está aí no texto de Mateus capítulo 24, versos 7 e 29. Haveria também a queda de estrelas. São sinais que mostram que Cristo está voltando. Quando esses sinais começassem a acontecer, era para nós ficarmos apercebidos, porque Cristo está voltando. Terremotos, muitos terremotos. Até mesmo aqui no Brasil, aqui na Bahia mesmo, tem se sentido os terremotos. Então, de acordo com o livro de profecia, no lugar que menos se imaginar haverá terremoto. E não vai ser só um pequeno tremor, vai ser terremotos fortes. São os cumprimentos das profecias. O escurecimento do sol e da lua aconteceu, como nós vimos no início, no dia 19 de 5 de 1780. 1780 foi a data que escureceu. O dia amanheceu, as pessoas foram trabalhar, mas de repente, quando foi em um dado momento da manhã, escureceu tudo, a ponto de ninguém enxergar quem estava na sua frente. E a queda de estrelas aconteceu no dia 13 de 11 de 1833. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Vejamos. Haverá falsos e falsos. O engano será baseado em sinais e a iniquidade será multiplicada. Vamos ver a resposta de acordo com Mateus. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, verso 4 e 5. Levantar-se-á
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, verso 11. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, verso 24. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. De acordo com a Bíblia Sagrada, Satanás tem atuado no mundo religioso. Houve um tempo que o inimigo ele perseguia a igreja, perseguia os cristãos, combatendo contra a palavra de Deus. E hoje o inimigo mudou a sua estratégia. Hoje o inimigo, o próprio Satanás, os demônios, tem fundado igrejas aparentemente evangélicas com o nome de evangélicos para proclamar uma mentira. As pessoas têm falado do nome de Cristo, têm cantado no nome de Cristo, têm orado no nome de Cristo, mas não têm vivido conforme a vontade do Senhor. Não têm pregado os 10 mandamentos da lei de Deus. O inimigo não se importa se a pessoa louva a Deus cantando, orando ou pregando. O inimigo se importa se a pessoa obedecer. E hoje o mundo está cheio de confusão no mundo religioso. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Será o amor ao próximo? Avareza? Amor a Deus? Avareza. De acordo com Mateus 24, verso 4 e 5 e o verso 11 e 24. Muitos hoje têm implantado igrejas com o propósito de angariar fundos, de se enriquecer às custas da fé dos outros, Então, hoje existe uma confusão no mundo religioso. Pessoas abrindo igreja não pensando em salvação, em salvar os outros, em contribuir com a obra do Senhor, mas estão pensando em abrir igrejas com propósito como se fossem empresas a fim de adquirir recursos financeiros. Pregam uma falsidade, pregam a Bíblia de um modo errado. Se essas pessoas, esses líderes religiosos não se arrependerem, em breve, infelizmente, receberão a recompensa dos seus maus atos. O que atrai pessoas a esses falsos líderes seria amizade, doutrinas sem base bíblica ou sinais, prodígios e curas, de acordo com Mateus capítulo 24, versos 4, 5, 11 e 24. Nós sabemos que todos esses índices atraem as pessoas. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? A amizade, doutrina sem base bíblica, sinais, prodígios e curas. Há pessoas que infelizmente têm a oportunidade de conhecer a verdade, conhecem que a lei de Deus é para ser guardada, que o sábado é o santo dia do Senhor, mas para enganar sua própria mente, pensam, eu vou seguir a Cristo em qualquer religião. Há pessoas que querem que Deus se adapte ao seu modo de viver, mas não estão dispostos a mudar suas ações, as suas atitudes para entrar no caminho estreito, o caminho de Cristo. Então, eu vou procurar uma igreja que esteja em conformidade com o que eu já faço. E isso não é entrar no caminho estreito. A palavra de Deus diz: esforçai e entrai pelo caminho estreito, porque é Ele que conduz à salvação. Então, a amizade não leva ninguém para o céu. Doutrina sem base bíblica, viver um cristianismo barato, que não é o verdadeiro, é em vão. Ir atrás de curas e sinais é em vão. Precisamos ir a Jesus. Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é Deus que tem que se adaptar às minhas ações, mas sou eu que preciso transformar, ter a minha vida transformada e viver em conformidade com a vontade do Senhor. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? A pregação do Evangelho verdadeiro em
Mateus capítulo 24, verso 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, verso 14. A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Este é o sinal da volta de Cristo. Que importante sinal. Todo mundo precisa saber que Cristo vai voltar. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Gálatas capítulo 1, verso 6. O que fazer para não ser enganado? 1 João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4, 1. Então, prove os espíritos, ou seja, se alguém te falou um assunto a respeito da palavra de Deus, peça, se você tem dúvida, você ainda não leu, peça para ele mostrar onde é que está aquele texto. É verdade o que você está falando? Então deixa eu examinar para ver na minha Bíblia. Mostre-me aonde é que está o capítulo, o livro, o capítulo e o versículo que eu vou ler. Então, há muitos que por aí saem pregando o evangelho errado e muitas pessoas carentes aceitam de bom grado, mas acabam adquirindo perdição através de outros perdidos. Então, o que devemos fazer? Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de quem? De Deus. Não é o que o meu pastor falou, o que o meu líder religioso falou. Não, é o que a Bíblia falou. Se o seu líder falar contrário à Bíblia, então ele é um falso profeta. Se ele dizer que a lei de Deus passou, que isso é coisa do Velho Testamento, ele é um falso profeta. Porque Deus manda provar o ensino dos profetas. Vejamos: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus capítulo 7, verso 15. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro 3,16. Então, marque porque Deus manda provar o ensino dos profetas. V para verdadeiro, F para falso. Porque o engano, às vezes, parece verdade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a palavra de Deus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque na Bíblia tudo é fácil de entender. Falso. Então, há coisas difíceis de entender, que só pode ser compreendida buscando a orientação de Deus. Como saber se uma doutrina é verdadeira? V para verdadeiro e F para falso. Vamos ler o texto. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. João 7,17. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, 10. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Doutrina de acordo com toda a Bíblia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Doutrina baseada em um só livro da Bíblia. Falso. Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia. Falso. Então a doutrina, para ser verdadeira, ela tem que ser de acordo com toda a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não vai entrar em conflito consigo mesma. Há uma plena harmonia entre os livros da Bíblia. Se um texto fala que é para fazer
uma coisa e o outro diz que não é para fazer, alguma coisa está errada. Pode ser a interpretação da pessoa ou pegou um verso isolado. Então, a Bíblia nunca discorda de si própria. A Bíblia é a palavra de Deus. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Vejamos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. O motivo da demora de Cristo voltar é porque Ele te ama. Ele nos ama. Ele quer ver cada um de nós preparados. Então, vamos aproveitar o momento que temos, entregando a vida a Cristo. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Jesus está sendo longânimo, misericordioso para conosco. Ele está dando tempo para que ninguém se perca. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21:28. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Lucas 21:34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Exultar e erguer a cabeça. Buscai a Deus em primeiro lugar. Recapitulação. Hoje nós estudamos sobre os sinais da volta de Cristo. Cristo está voltando e precisamos colocar a nossa vida em ordem. O ser humano se engana quando pensa que é eterno ainda neste mundo. Nós queremos viver de fantasias muitas vezes. Não queremos ver a nossa realidade. Não percebemos muitas vezes que fomos colocados nesse mundo para conquistarmos a vida eterna. Você e eu, nós não fomos colocados nesse mundo para vivermos eternamente em um mundo de pecado. São poucos os dias do ser humano nessa terra. Por mais que se vivam muito, chegue aos 100 anos ou mais, ainda é pouco diante do que Deus tem planejado para nós. A vida não é só nascer, crescer, reproduzir e morrer, não. Você foi colocado aqui na terra para conquistar a vida eterna. Não deixe que as coisas momentâneas desse mundo te afaste do projeto, do plano de Deus para a sua vida. Vamos recapitular. Recapitulação: os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Não basta falar no nome de Deus, tem que viver. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de quem? De Deus. No tempo do fim, devemos erguer o que? A cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica é o que? A pregação do Evangelho. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer o que? A cabeça, no sentido de buscar os pensamentos voltados para Deus. E buscar a Deus em primeiro lugar. Deus é prioridade. Compromisso de fé. Diante do que aprendemos, precisamos fazer agora algo. Devemos tomar uma decisão. Ver que estamos vivendo no tempo do fim, você que está ouvindo nesse momento, você acredita, de acordo com as profecias, com o que você tem visto e ouvido, você acredita que está vivendo no tempo do fim? Sim ou não? Deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Sim ou não? Quer se preparar para a volta de Cristo? Amém, pela sua decisão.
Que o Senhor te abençoe e fortaleça essa decisão em teu coração e confirme, e que você seja uma alma sincera e fiel. Um ser humano, a alma é pessoa viva. Um ser humano que quer continuamente se preparar para a volta de Cristo. Que o Senhor abençoe a você e a toda a sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Próximo estudo. Desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Vejamos o que a Bíblia nos conta sobre isso. No próximo estudo, estudaremos este assunto. O Senhor te abençoe e te guarde, e até a próxima, em nome de Jesus.